Batista. Herodes esse que não guardava a palavra de Deus. Herodes esse que muito menos fazia parte da religião judaica. Mas esse homem oficial ouviu da sua terra dizer que Jesus estava em Caná. Olha o poder de você falar da palavra de Deus. Quando Jesus estava em Caná, esse homem ouve em casa e diz: eu preciso ir, porque havia um problema em sua casa. A situação estava complicada, porque o filho dele estava doente. Mas a filha não estava com uma febre, não estava com uma dor de cabeça, uma dor de barriga. O filho estava quase à morte. O filho estava numa situação delicada. Eu creio, quero crer que ele, como oficial romano que era, ele poderia contratar médicos bons, ir para lugares bons, mas eu sei que nada adiantou. E eu não sei se você está com uma doença incurável, mas eu sei que eu não curo. Mas o dono do milagre já está neste ambiente. Eu sei que Jesus estava lá. Ele fala: Jesus, eu vou até o encontro, porque eu sei que se eu trouxer Jesus para minha casa, alguma coisa vai acontecer. Se você acompanhar comigo, a partir do versículo 46, do versículo 4, nós vamos ver que ele se encontra até com Jesus. Esse nobre homem vai dizer que vai conseguir atravessar a multidão e vai conseguir ter um encontro com o mestre. Só que quando ele chega perto de Jesus, ele tem uma frustração. Hoje é noite de alinhar expectativas. Hoje é noite de direcionamento. Eu tentava fugir dessa palavra, mas eu não conseguia. Eu falava assim: o que o Senhor quer dizer com a tua igreja? E essa palavra é noite de direcionamento. Mudança de expectativa. Aleluia. Aí ele chega perto de Jesus e diz: Jesus, corre para minha casa. A situação está complicada, mas eu sei que se o Senhor pousar na minha casa, como o Senhor pousou na casa de Zaqueu, eu sei que uma coisa acontecerá. Só que a frustração entra quando Jesus decide não ir na casa daquele homem. Nós vemos que Jesus a todo momento é solícito. Vai, ajuda, corre, faz. Mas nesse momento ele fala: não vou continuar. E gera uma pequena frustração naquele momento, porque ele queria que Jesus caminhasse com ele para sua casa. Porém, o sinônimo da frustração dele não queria dizer que Jesus não faria nada, mas não faria como ele queria. Porque uma coisa que ele precisava entender: eu faço como quero, quando quero, onde quero, e onde deixo eu querer. Aleluia. Aí esse homem vai perto de Jesus e ele vai dizer: Senhor, por favor, corre para minha casa. Jesus responde no 48 dizendo: olha, se vocês não virem alguma coisa, algum milagre, nós não creremos. O nome de Jesus estava tão grande que havia uma multidão perto dele. Só que não se destacava pelo que via. Porque Jesus operava, porque Jesus tocava e curava, porque quem tocava em Jesus, mesmo sendo doente, não deixava a doença em Jesus para receber a cura assim. E a multidão estava acostumada a chegar no culto, à beira do mar, sem nada para comer, ficar horas e horas ouvindo Jesus falando. Mas no término do culto, tinha pão e peixe para alimentar todo mundo. Era isso que a multidão estava acostumada. Então, no ministério terreno de Jesus, há três classes de pessoas: aqueles que são multidão, que chegam perto de Jesus porque querem algo, querem um milagre, querem alguma coisa que Deus, que Jesus pode oferecer. A outra classe de pessoas que chegam perto de Jesus é aquelas que são simpatizantes com o evangelho. Sabe quem é? Eu até creio, eu até quero, eu até vou, mas no primeiro momento em que o carro aperta, em que a situação e fica difícil seguir Jesus, ele deixa a cruz de lado porque eu simpatizo, mas eu não quero deixar de lado aquilo que eu estou me agarrando. Então eu simpatizo com a graça, eu simpatizo com o evangelho, mas não estou disposta a sofrer e a morrer por essa causa. Mas tem aí também uma terceira classe de pessoas, que são os discípulos. Discípulos são aqueles que seguem os passos do mestre. Discípulos
aqueles que, como Mateus, sentado na coletoria em Cafarnaum, uma das maiores coletorias da sua época, sentado na lotérica no guichê, jovem, sentado no guichê, ele está ali trabalhando, sem nenhuma perspectiva, porque para os judeus ele era um homem afastado, era um homem renegado porque negou a sua pátria, mas para os romanos ele era tido como escravo. Só que Jesus é interessante, Jesus gosta de quem não tem valor, Jesus gosta de quem não tem valor nenhum. Aí o que é? Ele vai para a coletoria, olha para Mateus e diz, entre 200 homens, Mateus, larga tudo. Pode ser que esse evangelho também é para você, Mateus. Jesus, então, agora, chama os seus discípulos nessa situação. E eu creio que nessa igreja não tem multidão, mas tem discípulo que entendeu que mesmo que eu está doendo, continua caminhando. Mesmo que eu está sofrendo, continua. Mesmo que seja difícil, complicado, ainda continua. É aí que a gente consegue diferir quem segue e quem não segue. Porque eu consigo colocar uma roupa bonita e consigo enganar meia dúzia de pessoas. Mas quando eu estou no meu quarto falando com Deus, eu não engano. Eu consigo colocar no rosto um sorriso e dizer que estou bem. Com o coração quebrado, com o coração em pedaços. Mas aquele que esquadrinha mentes e corações tira o cliente. Nós vemos a situação deste homem. O filho dele está em Cafarnaum. Cafarnaum, para Cana da Galileia, cerca de 32 quilômetros de distância. Vale lembrar que não havia Uber-moto, não havia 99, não havia táxi, Uber. Se ele fosse a pé, era mais de 10 horas de viagem para encontrar Jesus. Se ele fosse a cavalo, talvez umas 5 horas para encontrar Jesus. Eu não sei qual foi o meio que ele escolheu, mas ele decidiu movimentar-se da sua casa até o lugar onde estava a palavra de Deus. Eu sei que se você deixou a sua casa no domingo frio como esse, e como não, eu não sei a dificuldade que está no seu lar, mas assim, mano, arruma o cabelo, põe uma presilha bonita, coloca um sapato, cuidando com a camiseta, coloca um vestido, faz uma chapinha, coloca uma bata aqui para não acabar com a chapinha, pastor, porque está garoando. Aí vem os irmãos no domingo frio como esse, adorar o nome de Jesus. Sabe o que é isso? E vindo não onde tem palavra, porque este momento, se não casa de oração, casa de conversa, de Senhor. Aleluia! Nem sempre ele levou uma mula, alguma coisa parecido com ele. Eu sempre esperava que Jesus fosse até com ele. Eu sei que ele esperava levar Jesus para casa. Só que ele não consegue. Jesus responde para ele e diz: vai embora. Seu filho vive. Pode ir pelo teu caminho. O menino está bem. Só que nós olhamos de fora, parece fácil. Recebi uma palavra e vou embora. Só que o WhatsApp ainda não estava valendo. Notícia impressa, jornal, ainda não estava valendo. Ele não tinha certeza se o menino estava vivo ou morto. Ele mal sabia se quando Jesus chegasse na casa dele ainda teria chance de vida para o menino. Ele não sabia se ele arredasse o pé dali, quando ele chegasse em Cafarnaum, se ainda teria fôlego de vida no menino. E o Senhor estava ensinando para aquele homem. Vocês estão acostumados a agir porque veio. Mas agora eu vou ensinar para você a agir somente quando eu vi. Quando você late, nós vamos ver que ele se move, ele desce e vai em direção à sua terra. Sem ter direção, mas sem saber se vai acontecer ou não. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele creu na palavra que Jesus disse. Tem alguém aqui que quer comer hoje? Tem alguém aqui que quer comer hoje? Nós vimos que enquanto ele
descia, Glória a Deus. voltava para sua casa. Louvado seja Alguns homens vão encontrar com ele. aleluia. Só que eu quero parar aqui, rapidamente, Aleluia. para nós notarmos esse termo que está no versículo 51. Porque em algumas versões vai dizer, e ele logo se foi. E ele descendo, foi-se. A minha tradução vai dizer que, enquanto ele descia, cara, vamos chorar baixinho. Como assim? Enquanto é uma conjunção que quer dizer, aleluia, durante o tempo em que, à medida em que, aleluia, enquanto quer dizer que durante o tempo em que durar. Então, se ele levou 10 horas para ir encontrar Jesus, pensa comigo, passou-se 1 hora. Será que eu vou encontrar um menino vivo em casa? Passou-se 2 horas, como será que está o menino? Passou-se 3 horas, como será que está o menino? Eu imagino a ansiedade para chegar em casa e encontrar o menino. Só que a palavra é enfática em dizer que enquanto, durante o tempo em que durava o trajeto, alguma coisa acontecia. Mas nós precisamos entender que no capítulo 5 de João, há um homem há muito tempo no tanque de Betesda, esperando, conforme a tradição judaica, que as águas fossem movidas. Só que enquanto ele estava esperando, há 38 anos, nada aconteceu com ele. Porque ele se movimentava, tentava descer até o tanque. Mas quando ele ia, outro se colocava na frente dele, recebia cura primeiro, segundo o que eles criam. Só que tem um momento em que Jesus vai adentrar na situação. Mas um momento em que olha para o homem e pergunta: quer explicação? Glória a Deus. Só que o homem não responde. O homem responde: Jesus, quando eu tento ir, Aleluia. alguém vai na minha frente no meu lugar. Jesus perguntou: queres purificação? Não perguntou a sua dificuldade. Quer ou não quer? Eu até quero. Eu quero. Mas quando eu vou, alguém não tem ninguém para me levar. Ele estava desapercebido. Porque ele estava esperando um movimento das águas para ele se mexer. Não percebeu que a palavra já tinha entrado. Então, quando ele se envolvia sem direcionamento, nada acontecia. É por isso que a palavra de Deus para hoje é, de Deus para nós hoje é, vamos se envolver direcionados, abrindo um parêntese aqui. Em Caná da Galileia, como nós falamos do início, o primeiro milagre de Jesus foi transformar uma água em vinho. E no que é isso aí interessante? É interessante que a água ainda era água quando os serviçais tiraram isso. Virou vinho enquanto o mestre Sala provou. E o que é interessante nisso? É interessante que quem tirou a água do poço e o que levou até o mestre Sala tinha certeza que era água. Meu Deus! O milagre é diferente quando você vive, mano. Você é uma coisa. Quando você entende o que ela vida é gente, mais ou menos entendemos o sistema da luta que você usa, meu. Oh, Deus, é diferente passar tete a tete com Jesus. Oh, pastor, a dificuldade. Mas nós falamos, Jesus está comigo. Não é que não, mas é porque temos certeza da vitória. Oh, é interessante que quando pegou a água, Natália, era o quê? Água. Estavam caminhando. Ainda era água. Onde nós entramos nisso? Que enquanto eles estavam caminhando, alguma coisa nesse trajeto transformou a água em vinho. Jesus está dizendo: enquanto, durante o tempo em que pessoas estavam dizendo: Senhor, tem misericórdia, me arranca logo dessa prova. Mas eu quero dizer que hoje ainda ele não vai te. Mas ele está dizendo: enquanto o tempo dessa prova dura, continua falando, porque eu me manifesto. É durante o caminho, é durante o tempo, é durante o momento.
ansiosos. Isso é típico de nós. Típico. Isso que é bom. Eu ansiosa, nervosa, Eu não quero. preocupada. O tempo passando, a situação apertando, o diagnóstico chegando, a preocupação chegando na minha casa. E eu falei, Senhor, tira da prova, tira da prova, tira da prova. Aí eu cheguei e falei, Jesus, tô ansiosa demais, tô nervosa, o negócio tá feio, não tô confiando na tua palavra. Eu pensava que eu ia ser super crente na hora que chegasse, que os irmãos voltavam na igreja. Aí quando chegou na minha vez, Senhor, eu não consegui. Aí Jesus falou assim pra mim, já entendi que a sua geração é ansiosa. Já entendi que a geração está passando por processos de depressão. Já entendi que a sua geração quer tudo para ontem. Mas a minha palavra, embora a sua geração tenha mudado, embora todos vocês estejam agora ansiosos, aleluia. Aí o meu voz bradou, passou dentro da minha alma, dizendo: a sua geração está ansiosa, mas a minha palavra ainda é a mesma. Eu sou eu nem sei o que Jesus ia dizer. Te tiro hoje. Te livro hoje. A vitória chegou. Eu pensei. Aí Jesus falou, fica quietinho no seu canto. Aleluia! Porque o entrou do tempo ainda, meu. Nós estamos com tempos, com prestações. Nós nos preocupamos com a data que está chegando, que passou, que virou. Aí quando eu olho para Cristo, é um Deus todo-poderoso, irmão, que não tem preocupação com isso, não. Presente, passado, futuro e no mesmo patamar. De cima não tem tudo na linha. Aleluia. Aí eu falei, Jesus, o tempo é lindo para ti, né? O Senhor vê presente, passado e futuro. Aí ele falou, esqueceu de dizer que eu ainda caminho na eternidade. Foi aí que eu entendi que nem a eternidade segura Deus, porque Deus é tão grande que ele é maior que a eternidade. Ele me comanda tempo e estações. E se o seu tempo ainda não chegou, começar para 17. Maravilhoso, meu. Vai dizer que haviam 10 leprosos. Ficam com medo de chegar perto de Jesus, mas eles gritam de onde eles estavam. Aleluia! O reino dos céus é intencional. Provoque o seu milagre. O reino dos céus é intencional. Provoque o seu milagre. Nós vemos que aqueles homens estavam 10 leprosos. Ficaram com medo de tocar em Jesus e de passar lepra para eles, sei lá. Só que eles não tocaram. De longe gritaram: Jesus me ajuda. Jesus misericórdia. Jesus olha para os 10 leprosos e diz: pode se mostrar ao sacerdote. Aleluia! Irmão, só que Jesus mandou se mostrar ao sacerdote com eles ainda leproso. Meu Deus. O texto não mostrou que Jesus curou, depois foram aos sacerdotes. O texto me mostra que quando eles se dirigiram para o templo, olha aí, enquanto eles se dirigiam para o templo, durante o tempo em que eles se dirigiam para o templo, a lepra foi tirada de todos os pés. Eles estão te tirando dessa prova, é porque tem que facilitar a cura dela. E Jesus está dizendo, o milagre está no processo. Aí eu fico perplexa comigo. Porque tanta vontade de chegar logo na bênção. E eu já vi não uma, não duas, não três. Mas quando nós não passamos o processo adequadamente, Sim, meu. nós chegamos na bênção sem a condição de suportar a bênção. Verdade, meu Deus. Verdade. Doeu tanto. Aleluia. Para algumas irmãs trazer o seu marido. Meu Deus. Conseguir ganhar ele para Cristo. Só que elas só viram um ponto.
durante o processo, que quando o homem vem para a igreja, tem toda alinhadinho, pastor. A irmã não tem coragem de dar glória. Meu Deus. Sabe por quê? A força acabou. Porque ela gastou toda a força dela no durante. E ela não conseguiu, aleluia, alcançar aquilo que foi prometido. Aleluia. O Senhor está dizendo, quando é direcionado pela palavra, Glória. chegará em condições de viver aquilo que Ele chegarás em condições de curtir o filho, de curtir a família, de curtir os netos, de criar essa casa natural do Senhor. Yes. Aleluia. Chega um tempo em que Jesus fará várias coisas para nós vermos que Ele é conosco. Aleluia. Mas quando Ele decide mudar a rota, Meu Deus. mudar a intenção, mudar, aleluia, a expectativa, Ele vai nos conduzir a um lugar em que não veremos nada, em que nada se moverá, Sim, verdade. em que a situação ficará complicada e caótica. E a única coisa pela qual nós poderemos nos guiar será a palavra. Aleluia. Segundo Samuel, capítulo 5. O rei Davi acabou de conseguir o trono de Israel. Ele tinha passado 7 anos sendo rei em Hebrom, mas agora ele consegue ser rei pela nação inteira. Então agora tudo unificado, é rei sobre tudo. Só que os filhos de Deus não gostam disso e vão contra Davi. É isso que nos vale dos refaíns. Davi vai entender algo com o Senhor. Porque a estratégia estava complicada. Muita gente, mais filisteu do que povo de Deus. Davi olha, se amedronta a hora e diz: o que eu faço? Deus responde para ele e fala assim: já ganhou a primeira batalha, a segunda não irás. Davi fica assim: como assim? Preciso mostrar que eu sou rei agora. Se eu não for, se eu não fizer nada, vão me dizer que eu não sou rei logo. Aleluia. Só que Deus dá uma estratégia para ele. Davi, você não vai de frente. Rodeia por detrás do vale. Espera. Só que, Davi, você não verá nada. Mas quando ouvires. Quando ouvires, Davi, um som de passos que não vem sobre a coluna das árvores. Pronto. Saberás que eu estou adiante de ti. Como assim? Ele deu dizendo, Davi, você não será guiado pelos olhos, mas quando ouvires, Davi, o movimento pode ir, que eu já mandei a causa, já estou indo pelejar, Aleluia. Durante o tempo em que durar essa sua prova, continue perseverando, continue adorando, continue sacrificando ao Senhor, continue colhendo em obediência. Aleluia. Porque se nós não nos mantivermos firmes no dia da adversidade. E tem pessoas aqui, irmãos, que conseguem colocar um sorriso no rosto. Mas a alma está doendo, está chegando. Só que uma coisa que nós precisamos notar nesse texto é que Jesus não vai fisicamente. Mas Jesus libera uma palavra. Só que eu fiquei impressionada. É que Jesus libera a palavra. Como assim? Não foi governador. Não foi prefeito. Disseram que ia assaltar o bairro, ganhou a candidatura e não fez nada. Não foi um político. Não foi um amigo. Não foi o pastor. Não foi liberado pela de Jesus. Que diferença. Gênesis capítulo 1, no início a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E foi quando Deus disse: haja luz e houve luz. Este é o poder da palavra que do nada desfaz mais que a vida. E que do nada ele ressuscita morto. É essa palavra que quando Lázaro estava no quarto dia aberto dentro do sepulcro, Jesus libera uma palavra e diz: Lázaro, sai caminhando dessa tumba. Essa palavra, essa
afiada que uma espada afiada de dois gumes, a ponto de diferir a alma e o espírito, a ponto, aleluia, de conhecer a intenção e o pensamento do homem. E esta palavra que é viva, e se é viva, ela está em movimento neste lugar. Ele está em movimento para curar, para salvar, para libertar, para transformar. Eu poderia desconfiar se essa palavra fosse palavra de homem, mas foi Jesus que disse ao soldado: pode ir para casa, porque o menino está bem. E olha, Jesus te diz: pode não meter o pé, porque aleluia, ele está aumentando a providência. Se fosse a minha palavra, eu poderia desconfiar. Mas eu nunca vi ninguém confiar na palavra de Jesus e ser envergonhado. Pode, meu O homem vai para casa. Não sei como foi o encontro dele. Como eu também não sei como está sendo o seu encontro. Mas enquanto ele caminhava, depois de algum tempo, chegou o servo da casa dele. O servo vem correndo, encontra o oficial de Senhor. Seu menino tá bem. Senhor, o menino veio! Aí ele pergunta: que horas que o menino ficou bem? Que horas que o menino ficou bem? Os servos vão responder: ó Senhor, por volta da 7ª hora. Tu és maravilhoso, Jesus. Ele pensa comigo, pensa consigo. Hora 7ª? 1h da tarde? Foi isso? A hora que o menino ficou bem? É quando ele se lembra que aquela mesma hora do dia anterior foi a hora que Jesus tinha liberado a tamanha sobre a vida dele. A palavra foi liberada na hora. O menino ficou bem, ficou vivo. Irmãos, confie nessa palavra. Continua confiando nessa palavra. Aqueles que podem, se coloquem sobre os pés. Aquele homem reconheceu que Jesus falou e cumpriu. Quando ele chegou em casa, que ele contou para todo mundo que Jesus tinha falado que era para ele ficar em paz, porque o filho dele vivia. A salvação chegou naquela casa. Porque ele foi em busca de milagre. Só que Jesus não tinha somente milagre, Jesus tinha milagre de salvação. Talvez você está buscando alguma coisa, mas ele não está dizendo: acrescentarei sobre ti. Acrescentarei sobre ti saúde e salvação. Saúde e salvação. Pode acender o estandarte da salvação na sua casa. Você viverá e dirá dizer: eu e a minha casa não servirá. A profética para aquele homem: deixa o terno separado, porque quando ele chegar aqui, ele vai adorar o Senhor. Aleluia! O Senhor chuteu o nome, meu Deus. Usa fé, irmã. Não és bebê. Vamos pro bora aí pra essa criança. Aleluia. Aleluia! Usa fé. Se matricula na faculdade. Usa fé. Se aquela cara mesmo, aquela federal. Se matricula. Às vezes ele não faz como queremos, mas faz como precisamos. Faz como precisamos, porque essa palavra é viva. Será que a mocidade poderia louvar aquele hino que louvaram? Os irmãos vão aí e eu quero convidar os irmãos para orar. Enquanto eles louvam, eu vou te convidar agora para adorar o Senhor. Como assim? Glória a Deus, aleluia. Estava no deserto. Estava complicada a situação deles. Glória a Deus. No momento, o Antigo Testamento caiu a água. Só que o profeta disse: faz cova, porque vai ter água.
Faz prova que vai ter água. Como assim faz prova que vai ter água? Na manhã seguinte, não tinha água, não tinha nada. Só que eles levantaram e voltaram ao Senhor e começaram o culto da manhã. Você ainda não está vendo nada, mas o Senhor está direcionando, está dizendo: não verás ainda, mas servirás o meu comando foi dado. Começa a adorar, porque depois da adoração, aleluia, aquele povo que estava sedento no deserto viu águas correndo, eles caminham de Abraão. Então, durante esse processo, ele vai chegar, mas quando ele chegar, ele não te encontre na fila da murmuração, mas te encontre na fila da adoração. Será que tem aqui 5 pessoas para adorar comigo? Será que tem pessoas para dizer: Senhor, eu estou compadecida, está pesando, mas quero fazer sem ninguém se preocupar? Porque essa guerra está comigo, o braço forte do Senhor. Aquele que acaba o rei, aquele que acaba